encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra, e ele vai dormir. Acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos se enchem. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola poderemos usar para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas, quando semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E se estende ramos tão grandes que pássaros do céu podem abrigar-se na sua sombra. Jesus anunciava a palavra, utilizando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. É só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus é semelhante a uma semente, a qual tem dinamismo próprio e crescimento, mas necessita de condições mínimas para enraizar, crescer e dar fruto. No Evangelho de hoje, nós relembramos essa história bem interessante. Inclusive, eu acho que é uma história que diz mesmo o que é o reino de Deus, né? Como ele é. Quando a gente fala de explicar alguma coisa, a gente sempre tem que explicar ao pé da letra aquilo para que a pessoa entenda. Porém, Jesus faz questão de não explicar totalmente. Ele explica, mas não explica realmente o que é aquilo. Ele não explica concretamente o que é aquilo. Ele diz: o reino de Deus é como? O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus é como um semeador. Olhem que em todos os evangelhos que ele cita o reino de Deus, ele nunca diz que o reino de Deus é aquilo. Que o reino de Deus é isto. Porque se a gente diz, com ênfase aquilo que é realmente, nós acabamos que a gente dispersa as outras oportunidades. A criatividade vai se dispersando. E a imaginação também. E o padre uma vez explicou isso de uma melhor forma. Ele disse assim: se a gente dizer o padre é bonito, pronto. Não tem mais nenhuma outra oportunidade para dizer sobre o padre. Aí que vem a leitura do Evangelho de hoje. Quando nós falamos em dinamizar, quando nós falamos em explicar algo, nós devemos explicar alguma coisa dando ênfase. Mas quando é falar do reino de Deus, nós devemos explicar de uma forma que a pessoa entenda, mas sem que a pessoa entenda totalmente. Por que nós não devemos explicar totalmente as coisas para a pessoa? Porque ela não vai entender. E aí eu lembro de uma frase que a minha mãe falou assim: você pode até falar a verdade para uma pessoa, mas dependendo da pessoa, se ela escutar a verdade, e se for muito forte a verdade que você falar para ela, é capaz dela te dar uma surra. Mas tem sentido. Porque dependendo das verdades que as pessoas escutam, elas ficam chateadas. Vejam o exemplo dos doutores da lei, que quando escutavam a verdade vindo da boca de Jesus, ficavam com tanta raiva que chegaram a prender Jesus.
Quando nós falamos a verdade da forma errada para outra pessoa, a pessoa se ofende. Porque, primeiro, ela se sente mais baixa que você. E se tem uma coisa que o ser humano odeia é se sentir rebaixado. Segundo, ela não gosta de ouvir a verdade. Nós não estamos preparados para ouvir a verdade. E terceiro, o inimigo toma conta. E a pessoa não consegue se apossar do próprio corpo. Quem se apossa do corpo da pessoa é o encardido. O encardido tem essa capacidade horrível, medonha, de se apossar do corpo de uma pessoa. Ah, então você está falando que ele possui o corpo, que nem aquelas exorcismos? Não. Apossar de atos. Quando você chama quando você fala mal daquela pessoa na cara dela, quando você usa aquela palavra lá que eu não gosto nem de citar, para poder falar mal daquela pessoa, isso é quando o encardido se apossa do seu corpo. E você não sabe. E nós não sabemos. Assim a gente entende o ponto do Evangelho de hoje. Porque nós devemos falar com cautela. Ter cautela é muito importante para a gente explicar as coisas. Ora, eu estou explicando aqui, mas eu não estou explicando de uma forma concreta. Porque eu ainda não sei também. Então eu explico aquilo que eu entendi ao longo de tantos padres que passaram na paróquia explicando esse mesmo Evangelho. E olha que foram bastante, viu? Não são poucos. E ao longo dessas explicações, eu tiro uma ênfase. Fora tantas que o Padre Léo explicou desse Evangelho também. Mas quando a gente fala de algo concretamente, somente a experiência da pessoa consegue identificar. E aí eu passo para o modo pessoal. Segundo ponto do Evangelho de hoje. Nós devemos nós mesmos entender como funciona. Esperar que o outro explique pra gente poder avançar não vai dar certo. Ah, eu não sei como que funciona, eu vou esperar aqui sentado enquanto uma pessoa vem me explicar. Aí quando a pessoa chegar para me explicar, aí eu continuo. Não! A gente deve permanecer vivo até agora. Caminhar agora. Ah, mas eu não sei como que é. Aí Ayrton Senna falava uma coisa muito interessante. Aí eu já saí de Evangelho e vou para Fórmula 1, mas vocês vão entender. Ayrton Senna falava assim: é necessário correr risco, muitas das vezes, para que a gente consiga aquilo que é necessário. Aquilo que a gente precisa. Eu preciso do meu trabalho. É necessário eu correr risco, mas eu consiga meu trabalho. Ou seja, o que ele falou é uma coisa que nós devemos usar, nós como católicos deveremos usar. É necessário corrermos riscos para viver com Cristo. Não é parar para pensar, não é parar para analisar. Ai, mas se der errado. Ah, mas se eu não conseguir. Ah, mas que eu vou esperar outra pessoa para eu poder ir com ela. Não! É necessário correr risco. E quando a gente corre risco, Deus olha, porque muitas das vezes a gente corre risco de estar perto de Cristo. E aí é muito bonito quando a gente fica correndo aquele risco de estar bem mais próximo de Deus. Padre, eu estou fazendo isso aqui, eu estou trabalhando para isso aqui, mas eu estou correndo maior risco, mas tudo que eu quero é estar pertinho de Jesus. Pronto. Resumidamente, o Evangelho de hoje também nos traz a figura da explicação. O que mais eu posso explicar sobre o reino de Deus? Como eu falei, chegamos no terceiro ponto. Mas como eu falei, nós precisamos nós mesmos descobrir. Porque se nem Jesus tem tantas oportunidades para explicar o reino de Deus, nós também devemos ter a nossa. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo por meio dele, diante de todas as perseguições, Jesus continuava a ensinar. E aí vem o terceiro ponto. Ele ensinava com paixão. Para falar das coisas de Deus, para falar do reino de Deus, a gente não pode ter raiva. E aí eu falo não é somente explicando o Evangelho. Eu digo também falando de Deus.
mostrando a Deus. Você não fala somente com a boca, você fala também com gestos. Você sabia que você fala com gestos? Não é que tem uma boca em cada articulação sua, mas é que nós falamos de acordo com aquilo que a gente se mexe. Se eu sou uma pessoa muito educada na igreja, se eu sou uma pessoa que é muito rezadeira na igreja, sai da igreja, fala mal para a primeira pessoa que aparece, eu estou então falando uma coisa dentro da igreja e fora da igreja eu estou falando outra. Eu estou falando que eu amo Jesus dentro da igreja e saindo da igreja eu estou brigando com o primeiro irmão que eu vejo na frente. Então, esse ponto é o mais importante de todos. Para falar das coisas de Deus, a gente precisa ter amor com os outros e com nós mesmos. Não adianta você amar a pessoa do seu próximo e você não se amar. Porque muitas das vezes a gente desconta a nossa raiva nas pessoas que a gente vê na frente. É necessário que a gente se ame e ame o outro. Se valorize e valorize o outro. Por isso que valorizar a si mesmo é muito importante. As pessoas falam assim, mas não é importante se valorizar. A pessoa está se exibindo se a gente se valorizar desse jeito. Não, é importante. Para nós mesmos, tem um especialista que falou assim, cada vez que a gente se elogia, a gente deixa o nosso corpo mais limpo por dentro. E é verdade. Cada vez que a gente se elogia, cada vez que a gente fala eu sou uma pessoa bela, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa educada, cada vez mais a gente vai trabalhando por aquilo, porque a gente se sente feliz. E quando é você mesmo que fala, você se sente 2 vezes mais feliz do que quando é o outro. A gente espera muito comentários do outro, né? Ah, mas que você é uma pessoa educada, inteligente. Muitas das vezes é a gente que tem que falar isso. Muitas das vezes nós mesmos devemos falar isso. Porque se tratar bem e tratar bem o outro, para Deus é importante. Porque Deus não te criou à toa. Deus te criou com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Então eu não posso ficar falando mal de mim e mal do próximo. Com amor. O final desse evangelho diz o amor. Veja bem. Ele só falava por meio de parábolas para eles. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Porque ele gostava dos seus amigos. Ele gostava dos discípulos. Ele tratava os discípulos como irmãos. E explicava tudo aquilo. Como no último evangelho, que os discípulos foram perguntar para ele o significado. E ele explicou tudo. Na leitura de ontem a gente viu isso. Amor. Então, o ensinamento do evangelho de hoje é exatamente estes pontos. Primeiro ponto, o ponto a ser seguido. Entender que o reino de Deus é vasto. Ele não é aquilo. Ele tem várias opções. Porque não tem como definir o reino de Deus. Segundo, um ponto muito interessante a ser seguido também. Entender que quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente entende o que é realmente as coisas dele. Mais a gente começa a valorizar aquilo que é dele. E terceiro ponto, ter amor. Amor acima de tudo ao próximo e a si mesmo. Porque daí a gente consegue explicar as coisas de Deus com mais veracidade, com mais verdade. E explicando também a gente consegue entender. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.